18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora aqui no 18 horas. Boa noite, equipe do 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, já estamos aí começando 18 horas de hoje. Vamos juntos até as 19. Espero que você continue com a gente. E vamos lá então, né? 18 horas. E vamos lá, continuando esperando e aguardando a sua participação aqui no 18 horas para fazer junto o programa com a gente. Para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube e também pelo WhatsApp, pelo 994-887592. É isso mesmo, olha, a sua opinião é muito importante pra gente. Precisamos medir aí como é que tá a nossa audiência também com você. Se está gostando dos assuntos abordados por aqui, dê sugestões, manda um áudio, um vídeo, participe da forma que você quiser. 994887592. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Mais um crime choca Manaus. Um vendedor foi morto com 13 tiros. O governo do Amazonas intensifica a campanha de ajuda às vítimas da tragédia lá do Rio Grande do Sul. E o governo também anuncia medidas de prevenção para possível estiagem desse ano no estado. O estudo revela que o desmatamento na Amazônia teve queda de 21,8%. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 9 de maio, e o ano é 2024. 18 horas. 6 horas, 2 minutos agora, e olha, no Rio Grande do Sul, a boa notícia hoje é que o nível do Rio Guaíba, lá em Porto Alegre, baixou. Mesmo assim, segue mais de 2 metros acima da cota de inundação. Nessa tragédia, mais de 100 pessoas morreram e 136 seguem desaparecidas. Exato, Cid. Hoje existem 67.563 pessoas em abrigos e 165.112 desalojadas, ou seja, elas estão nas casas de familiares ou amigos. E todo o Brasil se mobiliza em campanhas de ajuda. Aqui no Amazonas, o governador anunciou hoje várias ações. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou o coletivo e traz pra gente as informações. Boa noite, Nathalie. Então, o governador anunciou também que vai trazer os amazonenses que estão lá de volta pro estado. Boa noite. Boa noite, Karime, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, Karime, né? O governo do Amazonas lançou hoje a campanha Amazonas pelo Rio Grande do Sul e anunciou aí uma série de ações em meio a essa corrente do bem para ajudar, né, essas mais de 1 milhão de pessoas afetadas na região sul do Brasil. Mas aí, né, o governador Wilson Lima falou sobre o repatriamento. O que seria isso aí, Karime? Seria trazer de volta os amazonenses que moram, né, nessas cidades afetadas lá na região sul do Brasil para o Amazonas. Essas pessoas que estejam morando por lá, eles vão ter o retorno garantido para o Amazonas através da Defesa Civil aqui do nosso estado, né? Essas pessoas, inclusive, elas já podem procurar, sinalizar para a Defesa Civil aqui do Amazonas que pretendem voltar para o estado, né? Que de forma gratuita o governo vai viabilizar o retorno desses amazonenses, como explica aí o governador Wilson Lima. Vamos conferir. Também vai começar a fazer um trabalho de repatriar amazonenses que estão lá no Rio Grande do Sul e que têm o interesse de voltar ao estado do Amazonas. Então, esse trabalho da imprensa é importante e quem tiver familiar no Rio Grande do Sul e que tem interesse em voltar para o estado do Amazonas, entra lá no site da nossa Defesa Civil, lá tem um telefone para disponibilizar as informações e também tratar, né, como é que vai ser feita essa logística para trazer essas pessoas até o estado do Amazonas. 18 horas. Cid, Karime, ouvimos aí a fala, né, do governador Wilson Lima falando sobre esse repatriamento, sobre trazer de volta os amazonenses que moram no sul do país para o nosso estado. Mas aí outras medidas, né, também foram anunciadas nessa campanha, como a gente já mostrou aqui no programa 18 horas e vem acompanhando em rede nacional. Uma das maiores necessidades por lá é a água potável e o governo do Amazonas enviou hoje mais de 30 mil copos de água potável. Nos próximos dias deve enviar mais 70
mil copos e também purificadores de água. E essa campanha de solidariedade, né, essa corrente do bem, também pretende ajudar aí os animais, os pets, né? Já que o governo do Amazonas anunciou hoje que a partir do próximo sábado, né, todos os centros de convivência aqui da nossa capital, assim como o Comando Geral da Polícia Militar e o Comando do Corpo de Bombeiros vão passar a receber água potável, né, e alimentos. Além disso, vão passar a receber também ração para os animais e medicamentos, já que a gente sabe, né, a gente vem acompanhando por aí vários muitos animais, vários resgates estão... Hoje viralizou a história do cavalo caramelo, que foi batizado, que passa bem, enfim, que ganhou as redes sociais, inclusive o presidente Lula disse que dormiu pensando nessa situação, enfim. A gente vê aí o resgate, o trabalho valoroso das pessoas também trabalhando na questão dos bichinhos de estimação, dos pets e também, né, dos cavalos, dos gados, os bichos que ficaram para trás. Então, Karime, o Amazonas vai enviar também, né, aí mais de 15 profissionais do Corpo de Bombeiros, enfermeiros e profissionais de fisioterapeutas, além de 2 veterinários e 2 especialistas em desastres naturais da Defesa Civil para ajudar aí nessa corrente do bem. E também como forma de solidariedade às vítimas dessa tragédia, o Teatro Amazonas ganhou aí uma iluminação toda especial com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. E no próximo sábado, o cantor Wendel Pinheiro vai fazer no Largo de São Sebastião um show beneficente para arrecadar água potável, para arrecadar alimentos e tudo deve ser enviado para o sul do Brasil. Mas durante essa entrevista coletiva, Karime e Cid, o governador também falou sobre as ações para a estiagem, para a seca deste ano. Que a gente já sabe que pode ser mais intensa, mais severa do que a do ano passado, né? Exatamente, Karime, né? E aí, segundo as previsões dos prognósticos climáticos que foram apresentados na entrevista coletiva de hoje, né? Mais de 197 mil famílias podem ser afetadas aqui no Amazonas, com mais de 600 mil pessoas. O rio segue, né? Com a subida aí lenta, né? abaixo do esperado. E aí, Karime, né? Uma das medidas que já foram autorizadas, inclusive pelo governo federal, foi a dragagem dos rios, né? A gente sabe que as nossas estradas por aqui são os nossos rios e o governador anunciou mais essa medida na manhã de hoje. Vamos conferir. Com relação à questão da estiagem, nós já reunimos com os nossos secretários das pastas envolvidas diretamente para mitigar esses efeitos, para a gente começar a dar vazão àquelas ações. Há algumas ações iniciais que nós já startamos, como, por exemplo, comunicado às empresas, às instituições que fornecem serviços básicos, como energia elétrica, fornecimento de água, a FIAM, a CDL, para que possam, com antecedência, enviar mercadorias para o interior, para que possam estocar combustíveis, para que possam fazer o estoque necessário e a prevenção necessária para que a gente não tenha no interior desabastecimento. E aí a gente tem um outro aspecto, que é a questão da atividade econômica. Então há uma preocupação por parte da indústria, dos setores produtivos do estado do Amazonas com relação à navegabilidade, principalmente do rio Amazonas, ali no trecho do Tabocal, com a vinda de insumos para a Zona Franca e também de outros produtos para o comércio e a saída, consequentemente, desses produtos acabados para outros mercados. 18 horas. Cid, Karime, nós ouvimos aí a fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, né? Trazendo as atualizações sobre a seca para 2024. Só pra gente encerrar, Karime, eu queria acrescentar que hoje, né, o Rio Negro, segundo a medição do Porto de Manaus, chegou aí a marca de 25,67 metros. Enquanto isso, no mesmo período do ano passado, no dia 9 de maio do ano passado, o rio estava marcando aí 27,44 metros. Ou seja, a gente está quase 2 metros menos abaixo do ano passado. Do ano passado, que foi essa seca severa, essa estiagem nunca visto, com cenários que mudou completamente a geografia da região, e a gente pode esperar realmente um período pior, não é, Nathalie? Exatamente, Karime. E aí a gente fala também da situação das queimadas e da qualidade do ar. A gente sabe que o nosso Amazonas sofreu muito em 2023 com toda essa situação. E aí hoje, né, o governo anunciou a montagem, né, de pelo menos 21
21 brigadas de incêndio no interior do Amazonas, principalmente naqueles estados que mais sofreram com a situação, para a gente evitar, é claro, que a gente sofra com aquela qualidade do ar que nós respiramos em 2023. Karime Cid, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. 18 horas. Agora 6 horas e 10 minutos. Olha, o governador do Amazonas também anunciou a antecipação do pagamento do auxílio estadual do mês de maio, exatamente por causa do Dia das Mães, que é comemorado agora no próximo domingo. A parcela do valor de R$150 estará na conta dos beneficiários amanhã, sexta-feira, dia 10. Exato, Cid. O auxílio estadual, o programa de transferência de renda, beneficia mensalmente 300 mil famílias em todo o estado do Amazonas. E 90% dessas pessoas são mulheres. O benefício movimenta 45 milhões de reais no comércio dos 62 municípios do estado. 18 horas. Agora voltamos a falar do caso da babá, que você deve lembrar, claro, né, que foi agredida e que o patrão dela, o advogado, chegou a ser baleado tentando ajudar a babá. Pois bem, a Justiça do Amazonas entendeu que não houve tentativa de assassinato. Exatamente, Cid. Um absurdo. Essa sentença saiu hoje. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e tem mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, como é que reagiu a defesa do advogado e da babá com esta decisão? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Cid, boa noite aos ouvintes. Olha, o que acontece é que com essa decisão, o casal, né, Jussana e o investigador da Polícia Civil, Raimundo Nonato, não vão passar por júri popular. Isso porque o juiz titular da terceira vara do Tribunal do Júri da comarca aqui de Manaus, o Mauro Antoni, concluiu que os réus não cometeram crimes que se enquadram aí na competência do Tribunal do Júri contra as vítimas. Até então estava sendo tratado aí como tentativa de homicídio, então pelo juiz foi descartado e por esse motivo, por não ter essa tentativa de homicídio, como o juiz não entendeu que foi uma tentativa de homicídio, então o casal não vai precisar ir ao Tribunal do Júri, né? Inclusive eu conversei com a defesa das vítimas, que é o advogado Josemar Bersó Júnior, e ele inclusive lamentou a decisão. Segundo ele, o juiz ignorou todas as provas, mas ele falou aí que vai recorrer da decisão. O advogado falou que vai recorrer da decisão ao Josemar. Vamos conferir a fala dele. Fui surpreendido ontem com essa decisão da terceira vara, declinando da competência. O juiz, ele de forma contrária às provas do processo, ao vídeo, às testemunhas, ao depoimento das vítimas, aos argumentos tanto do Ministério Público quanto de nós, advogados assistentes de acusação, ele ignorou tudo isso e acolheu como verdade absoluta o depoimento dos acusados. E aí, com base apenas no depoimento dos acusados, de forma contrária, inclusive a perícia do vídeo, o vídeo foi periciado e a perícia oficial constatou que não tem como se falar em tiro acidental. Contrário a tudo isso, ele entendeu que não havia crime de tentativa de homicídio. E aí, por isso, declinou da competência. Nós discordamos veementemente dessa situação, vamos recorrer. 18 horas. Tá, então, Karime, Cid, ouvintes, a gente ouviu a fala do advogado Josemar Bersó Júnior. Inclusive, a gente vai ouvir mais, eu conversei com ele, ainda tem outro trecho aí, que ele vai explicar aqui que as vítimas estão indignadas com essa decisão, né? Houve até ali um disparo, né, de arma de fogo contra ali o advogado. E a gente viu nas imagens, não é, Cid? Tava clara a imagem. O que fica chocante nessa história toda aí é que a mulher não tem porte de arma, não tinha por que tá com aquela arma na mão. Enfim, tudo muito contraditório, mas vamos lá. Foi esses os questionamentos, né, que foram feitos aí por parte da defesa. Inclusive vamos continuar conferindo aí a fala do Josemar Bersó Júnior, que é o advogado de defesa da babá e do advogado. Vamos conferir. As vítimas estão, isso eu falo o nome das duas, indignadas, o sentimento de impunidade é muito grande. Vamos recorrer, porque o juiz, com essa decisão, ele retira a competência constitucional do Tribunal do Povo de julgar o caso e joga para um juiz singular analisar como se fosse uma mera briga de vizinho.
Na prática é mais ou menos isso. E nós lamentamos muito esse posicionamento do juiz. Foi uma surpresa, nunca tinha visto esse tipo de entendimento, somente lá na terceira vara do Tribunal do Júri. E agora é recorrer, está nesse pé, meu irmão. 18 horas. Então tá aí, Karime, Cid, ouvintes, que a defesa falou, a advogada Josemar falou que vai recorrer, né? E a gente vai continuar acompanhando aí esse caso, né? Olha, mais um crime chocou Manaus. É um vendedor que foi morto aí com 13 tiros enquanto trabalhava em uma loja de móveis na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste aqui de Manaus. Ou seja, o crime foi nesta quarta-feira e a ação foi registrada nas imagens da câmera de segurança da loja. O repórter André Meirelles continua com a gente, tem informação sobre esse caso. Então, André, os criminosos já foram identificados? Olha, de acordo com a Polícia Militar, são 2 homens aí suspeitos de participação na morte desse vendedor, identificado como de Emerson Simões de Carvalho, né, que foi aí realmente assassinado dentro da loja. Isso porque toda a situação, de acordo com as imagens de câmeras ali de monitoramento do estabelecimento, que fica ali na zona leste de Manaus, os 2 já estavam esperando aí com que a vítima saísse. Assim que ele saiu, ele foi abordado pelos 2 criminosos, que acabaram aí perguntando qual era o nome dele, se ele seria realmente de fato o de Emerson. Assim que a vítima percebeu, correu para dentro da loja, tentou fugir, escapar, mas aí foi alcançado pelos criminosos, que inclusive os 2 estavam armados. Os 2 que chegaram ali na motocicleta atiraram contra ele, né? Várias vezes foram registrados cerca de 13 tiros, né? Tá, ainda está em investigação. Isso, contra esta vítima. E também, assim que esses criminosos fugiram, né? Os 2 fugiram na motocicleta, e as imagens que foram coletadas pela investigação da Polícia Civil através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros conseguiram fazer a identificação desses suspeitos que seguem sendo procurados aí pela polícia. E agora o que acontece é que no momento que os investigadores da Polícia Civil estiveram ali no local, conseguiram então, digamos assim, puxar a ficha da vítima, né? O Emerson já tinha passagens aí por tanto roubo como homicídio, né? Então, em primeiro momento, acredita-se que pode ser aí um acerto de contas. É isso. Tá certo. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Até já. 18 horas. Agora em Manaus, 6h18. Vamos então para os bastidores da política local. Vamos conversar com ela aqui. Nada passa despercebido, né, Cid? Dos olhares. Exatamente. Cíntia Blink. Afiados de Cíntia Blink, que está se posicionando aqui ao nosso lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. A Justiça não atendeu ao pedido do prefeito Davi Almeida de tirar o vídeo em que o pré-candidato Roberto Cidade critica ele, Davi Almeida. Bom, explica pra gente esse contexto. Ele não atendeu ao vídeo. Qual foi exatamente o vídeo? Oi, Karime. Oi, Cid. Oi. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente na 100.7. Pois é, deixa eu te contar isso. O Roberto Cidade, que é deputado estadual, presidente da Assembleia e pré-candidato a prefeito de Manaus, tem feito aí uma série de vídeos, enfim, se promovendo como alguém que é uma possibilidade para ser prefeito. Todo mundo tá fazendo isso, não só a cidade, inclusive o próprio prefeito. Mas existe regra nesse momento da pré-candidatura. Então, há limites. Eles não podem dizer vote em mim, mas eles também não podem fazer uma série de coisas aí que remetam a esse vote em mim. Aquele assim, conto com o seu apoio, palavras que têm o mesmo significado, e não é? Cair naquela situação que a gente viu do Lula fazendo com Boulos lá em São Paulo e tudo mais. Mesmo que não foi o Boulos quem falou, que foi o Lula, Boulos responde também, viu? Mas voltando ao caso ali do Cidade, ele, em um desses vídeos, ele fala assim, ele faz um vídeo longo, falando ali um pouco a história dele e tal, e daí ele faz críticas ao prefeito, mas ele fala um trecho assim, eu sou conhecido como Robertinho, mas se eu tiver a oportunidade, eu vou ser um prefeitão. Essa frase foi o que levou o Avante do Davi Almeida questionar aí na justiça, porque entendeu-se que era ali uma campanha antecipada.
antes disso, nesse mesmo vídeo, ele fala candidato, se referindo aos outros. Não pode falar candidatos, tem que falar pré-candidato. Quando fala candidato, você está cometendo ali um crime eleitoral. Eu tive que ter muito cuidado com isso na época que fiz o debate, por exemplo, porque a gente tende a falar candidato, né? Mas o certo é dizer pré-candidato nesse presente momento. E é crime eleitoral falar isso dessa forma. Tem que falar isso. Eu Certo. ficava toda hora me corrigindo, inclusive, porque a gente tem uma tendência a dizer candidato, que é o mais... É óbvio, né? É isso. E assim, foi questionado isso pelo Avante, que é o partido do prefeito, atual prefeito Davi Almeida. Falou-se que estava cometendo ali campanha antecipada. Eu conversei com alguns advogados sobre esse assunto, advogados eleitorais, e para eles também houve. Não teve uma divisão assim de gente achando que houve, gente achando que não houve. Entretanto, para o juiz, que é o Roberto Tactomi, ele decidiu, o juiz eleitoral, que não houve ali pedido, né, de voto antecipado, não houve campanha eleitoral antecipada. Porque para ele não teve tão exposto, tão claro um pedido de voto. Teve uma explicação de quem é o Cidade, enfim, que ele não cometeu nenhuma infração. Por isso, o vídeo segue liberado. Se você for agora na página de Roberto Cidade nas redes sociais, você vai encontrar esse vídeo. E divulgou-se, né, que a tentativa de censura de Davi Almeida não foi aceita e tudo mais. Eu acho que faz parte do jogo. Todo mundo tá se olhando, tanto que quando sai pesquisa eleitoral, vem um partido ou outro dizer, olha, contestar, né, dizer não é bem assim e tal. Eu acho que estamos no momento de que vamos ver esse tipo de coisa acontecer. Muitos processos e a justiça eleitoral, nesse caso, ela é rápida, que a gente conversou ontem. Por exemplo, ontem foi feito esse pedido e ontem mesmo a liminar teve uma resposta, que foi indeferida, né? Foi dito não para o prefeito, para o partido do Avante, mas teve uma resposta. A gente está falando de uma liminar, então quer dizer, esse assunto ele ainda pode voltar, a gente pode voltar a falar dele. Foi uma primeira decisão foi essa, dizendo que não é preciso retirar o vídeo, mas isso ainda deve ser analisado de forma mais profunda. Aí, Cid, deve demorar um pouquinho mais. Pois é, esse caso aí do Roberto, eu estava analisando aqui friamente. Sim. Quando a pessoa diz assim, se eu tiver a possibilidade, bicho, isso está muito longe de estar pedindo voto. Eu creio, né? Mas enfim, Nossa, eu assisti e tive o completo inverso, a impressão. Claramente, se você me der a oportunidade, eu vou ser um prefeitão. Se eu tiver a oportunidade, não disse se você me der, né? Eu acho que não lembro mais qual foi a frase exatamente, mas foi nesse sentido. Mas eu vou ser um prefeitão, enfim. Se tiver oportunidade. Então. Mas já tá decidido. Olha, viu como... cabe várias interpretações, e assim, sem dúvida. cada advogado vai jogar com suas cartas ali. Tá vai caber ao... E o prefeito tá certo em ir atrás de correr. Eu entendi a mesma coisa que ele. Enfim, mas vamos lá. Blink. Oi. O Menezes. Vamos passar por outro lado. Vamos falar do Menezes? Vamos falar do Menezes. Que a gente não fala dele. Pois tá firme na pré-candidatura aí de vereador e diz que quer ser realmente o mais votado e quer presidir a Câmara dos Vereadores. Olha, deixa eu falar uma coisa a respeito disso aqui antes de você falar. Eu estava falando esses dias agora, inclusive, eu vejo com bons olhos a ida dessas pessoas, o Menezes, o Pablo, né, que foi deputado federal, essas pessoas que vêm de um cargo diferenciado, já um cargo um pouco mais, vamos dizer assim, acima. Quem é mais experimentado? Sabe, eu vejo com bons olhos, porque eu acho que melhora o quadro como o quadro da Câmara, eu acho, sabe? Eu acho bem legal isso, mas enfim. Pelo menos, de repente, outros assuntos, algo mais pertinente vai circular por ali. Exatamente. Né? Um pouco mais de experiência no negócio. Menezes nunca teve nenhum mandato, tá? Só lembrando. Não, mas ele teve à frente da Suframa, né? Exatamente. Então é um bem gestor, importante. exato, alguma coisa. Mas ele não, porque ele concorreu lá pro Senado na última eleição, deu um trabalho grande. Violento, quase leva. E eu acho que ele tá contando com esse prestígio. Ele acha que vai emprestar ele tá fazendo esse cálculo, né? Desse prestígio do voto que teve no Senado, mas vamos lembrar que era uma configuração completamente outra. Cada eleição é eleição. Tudo bem que a grande força de Menezes é ter Bolsonaro com ele. Nesse momento ele não tem, porque o Bolsonaro está caminhando com o PL. Hoje, Bolsonaro não tem nenhuma ligação com o grupo de Menezes aqui no Amazonas. Não sei o quanto isso vai influenciar, se vai ter uma mudança, se a gente vai ver Bolsonaro com Menezes daqui a pouco, se Bolsonaro vai estar migrando aí pro grupo mais do Cidade, que há essa possibilidade sim, se ventila isso. Mas de qualquer maneira,
ele não tem mais Bolsonaro por agora. E não tá uma briga Omar, que seria PT, versus Bolsonaro, que seria o Menezes, que foi o que a gente viu acontecer no Senado. Então agora Menezes está lutando com... É outra situação. Mas acredito que ele faz o cálculo de que o prestígio que ele teve como senador vai ter suas memórias na eleição de agora. E por isso ele calcula que vai ser o mais votado, que vai ter chance de entrar para presidência. Vamos só lembrar também que você ser o mais votado não significa que você pode ser o presidente da Câmara. Cada eleição dessa é uma coisa, é uma fase a ser vencida. Caio André não foi o mais votado. O mais votado, um dos mais votados, por exemplo, na época da eleição desse mandato de agora, foi a Mamandel, se não me engano. Ele passou muito longe de ser presidente. Então não por que ele alimenta esse otimismo? Não, aí eu acho que ele confia num taco de eu vou convencer todo mundo aí, eu acho. Entendi. Ou isso pode fazer parte da própria campanha, né? Estratégia, ele não vai estar no poder executivo, como se pensou em um primeiro momento, mas ele vai estar em uma posição de liderança dentro do legislativo, é o que ele espera, né? Mas a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu acho que Menezes tem realmente uma chance grande de entrar para ser vereador, mas na verdade ele é um mistério pra gente, porque como é que é esse Menezes que caminha sem Bolsonaro? Como é que é esse Menezes sem exatamente essa briga do direita versus esquerda? Enfim, a gente tem que acompanhar para ver o que vai rolar. Sem dúvida. Vamos agora para Presidente Figueiredo. Como é que tá a disputa para a prefeitura lá, Cíntia? Pois é, saiu uma pesquisa do Inveritas, que é uma empresa aí amazonense há 4 anos. E aí... Fernandão, né? Nas cabeças, exatamente. Né? Fernandão indo muito bem. Na verdade, ele tá atingindo 53,35, uma preferência gigante. Nós temos logo atrás Patrícia Lopes com 24,2, de acordo com a pesquisa eleitoral. Se a votação fosse por agora, a gente tem aí uma disputa já ganha, né? Porque 53 por Fernando Vieira, ele venceria. Lembrando que Patrícia Lopes é a candidata de Wilson Lima. É a candidata que o Wilson Lima está abraçando. O governador do Amazonas chegou a ir lá fazer o lançamento da pré-candidatura de Patrícia Lopes. Ela é a atual prefeita de Presidente Figueiredo, mas ela está pontuando, de acordo com essa pesquisa, em 24,2, e a vitória seria... à vontade, assim, seria uma vitória tranquilíssima para Fernando Vieira. Vamos ver se esse mesmo cenário que se vê agora, de acordo com essa pesquisa, é o que nós vamos encontrar quando for valendo, né? Mas ainda tem chão. É isso, trago mais informação para você amanhã. Muito obrigada, Cíntia. Até amanhã. Cíntia. Até 18 horas. Agora 6 horas e 27 minutos em Manaus. Olha, o desmatamento na Amazônia teve uma queda aí de 21,8%, segundo o projeto de monitoramento do desmatamento por satélite. Cid, essa queda foi registrada no período de agosto de 2022 e julho de 2023. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto agora com a Giné Araújo. A redução do desmatamento na Amazônia foi verificado através de dados do PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento por Satélite, coletados entre os meses de agosto de 2022 e julho de 2023. A queda de 21,8% no desmatamento na Amazônia Legal inclui 19,5% de área de não-floresta do bioma. Já no Pantanal, o desmatamento no período reduziu em 9,2%. Para Daniel Silva, especialista em conservação da ONG WWF Brasil, a redução é louvável, mas o desmatamento ainda é alto e as consequências desastrosas. A taxa consolidada do desmatamento ímpio confirmou a redução de perto de 22% da destruição da Amazônia Legal, isso em 2023 em relação ao ano anterior. Então isso é muito positivo, isso mostra os esforços do governo em atingir o compromisso de zero desmatamento para 2030.
Mas essa taxa ainda continua em patamar muito alto, de mais de 9 mil quilômetros quadrados por ano, e isso gera perda de biodiversidade, violência contra populações tradicionais, afeta o clima e reduz também a vazão dos rios. Inclusive, os patamares de desmatamento do Pantanal ainda continuam muito altos. Em contrapartida, nos outros biomas, como o Cerrado, a situação do desmatamento é crítica, ainda conforme o especialista em conservação, Daniel Silva, do WWF Brasil. E se o desmatamento está caindo na Amazônia, está caindo também no Pantanal, não é o caso dos outros biomas. Se a gente olhar, por exemplo, a situação do Cerrado, o Cerrado podemos falar que a situação está muito complicada, né? Parece um bioma que realmente está sendo sacrificado em relação aos outros biomas, né? Inclusive, temos o DETER, que mostrou um aumento de mais de 27% nos últimos meses em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a situação está muito crítica no Cerrado, destruição, violação de direitos humanos, perda de biodiversidade, redução da vazão dos rios. Esperamos que o governo consiga reverter essa situação e também que as empresas do setor agro tomem suas responsabilidades para eliminar o desmatamento das suas cadeias de abastecimento e possa contribuir para atingir o desmatamento zero do nosso Brasil. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, olha, daqui a pouco no 18 horas a inspeção do Tribunal de Contas do Estado confirma a falta de estrutura, medicamentos e superlotação nos hospitais do governo do Amazonas, João Lúcio e Joãozinho. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 31 minutos. Vamos direto aí para a nossa previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31. As chances de chuva são de 60% e a umidade relativa do ar entre 68% e 95%. 18 horas. Olha, nós temos aí mais um capítulo da novela sobre a retirada dos flutuantes no Tarumã Sul. Essa história não acaba nem fica pouca, né, Karine? Pois é, Cid. Agora, a nova decisão judicial retoma a retirada dos flutuantes. O repórter André Meirelles está acompanhando toda essa novela lá desde o início e tem agora mais informações com a gente. A gente volta a conversar com ele ao vivo. Então, André, a Justiça também proibiu novas licenças, é isso? Boa noite. Mais uma vez, proibiu novas licenças do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, sob multa de R$100 mil caso descumpra a decisão. E ainda segundo essa decisão, a decisão anterior foi contraditória, segundo o juiz, ao dizer que haveria baixo impacto de atividade que causaria poluição nos rios, mas não existiria atualmente risco ao meio ambiente. Mas como foi, segundo o juiz, tudo ao contrário, então ele voltou atrás na decisão e agora é pedido aí que sejam retirados os flutuantes mais uma vez. A decisão ficou assim, o juiz mantém mais uma vez a retirada dos flutuantes moradias para a última fase, não sendo imposta a retirada e desmonte desses, garantindo-lhes o direito à moradia somente dos vulneráveis que utilizam flutuante exclusivamente como moradia. A decisão ainda diz que o juiz indefere o pedido da sociedade empresária JG Móveis e Equipamentos para Escritórios Limitadas, né? Determina também efetivação ao capítulo de sentença, né? Disciplina da Constituição e instalação de flutuantes na cidade de Manaus, sob pena de violações aos princípios ambientais já relacionados à Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, ao próprio capítulo da sentença e a competência constitucional para esse fim. E também aplica a multa de R$100 mil para cada licença expedida pelo IPAAM, que no caso, se for feita uma nova licença, aí o IPAAM vai ter que pagar uma multa de R$100 mil, exceto aquela resolução de 7 de abril de 2022, né, que já estava autorizado aqueles que já teriam essa licença aí para atuar ali nas margens do rio Tarumã-Açu, né? Também o juiz oficializa ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente que tenha então a situação da decisão da Procuradoria-Geral do Estado
e representante legal do estado do Amazonas, do IPAAM. O prazo aí para que todos os órgãos envolvidos possam se manifestar é de 15 dias, Karime e Cid. Ok, então, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. 6h34 agora, e hoje nós temos aí mais informações sobre a Blitz no Tribunal de Contas do Estado, nos hospitais João Lúcio e Joãozinho, que ficam na Zona Leste. É que as denúncias e reclamações feitas ao programa 18 horas de que a saúde no Amazonas vai de mal a pior foram constatadas por técnicos do Tribunal de Contas. Exatamente, Cid. A inspeção, como falamos ontem, constatou falta de medicamentos, superlotação, enfim, uma precariedade total nos hospitais para atender a população. Vamos acompanhar mais informações agora com a Janaína Araújo. A qualidade do atendimento no Hospital João Lúcio definitivamente não passa pelos indicadores de qualidade da Agência Nacional de Saúde Complementar, ANS, que mede o padrão de assistência prestada à população brasileira. No primeiro indicador da ANS, segurança do paciente, o hospital já está reprovado. E isso quem diz são os técnicos do Tribunal de Contas do Amazonas, que nessa quarta-feira estiveram vistoriando o Hospital João Lúcio, conforme Luciano Simões, chefe do Departamento de Auditoria de Saúde do TCE. Hoje, a Blitz TCE do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas esteve no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e no Hospital e Pronto-Socorro da Criança, o Joãozinho. Aqui nós vamos verificar 3 situações de acomodações, a infraestrutura hospitalar e a parte da qualidade do atendimento. Nós podemos hoje verificar a superlotação. Especializado no atendimento de traumas, o Hospital João Lúcio, inaugurado em 25 de setembro de 1997 pelo então governador amazonino Mendes, hoje não tem sequer infraestrutura hospitalar, ou seja, não consegue garantir de forma adequada as operações diárias para salvar a vida dos pacientes. Faltam equipamentos, medicamentos e insumos hospitalares. Além disso, o João Lúcio está superlotado e sem leitos suficientes, os pacientes ficam por onde dá, em macas nos corredores, recebendo medicação nas cadeiras ou na recepção. Os mesmos problemas verificados no João Lúcio foram identificados no Joãozinho pela fiscalização do Tribunal de Contas do Amazonas. Por isso, segundo Luciano Simões, chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do TCE, a direção dos 2 hospitais vai ser notificada. E vamos aqui notificar os responsáveis pelas 2 unidades a apresentar um plano de ação para que seja resolvida essa questão. A equipe de técnicos do Tribunal de Contas do Estado tem o prazo de 48 horas para emitir um relatório dos casos encontrados. Esse relatório vai servir para a notificação dos gestores dos hospitais João Lúcio e Joãozinho. A fiscalização foi feita após denúncias e quem quiser acionar o programa Blitz do TCE para fiscalização em outras unidades de saúde, pode enviar mensagem para o WhatsApp 92991995518 ou enviar e-mail para blitz@tce.am.gov.br. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, Manaus vem registrando aí um aumento, perdão. Não, vamos lá, segue. Já um estamos aqui com o número de estupros, né? Isso aqui já fica meio abusos sexuais a crianças e adolescentes. E no ano passado foram mais de 451 casos só de estupros. O número foi 10% maior que no ano anterior. Não, são casos absurdos, não é, Cid? Que a gente fica até fora do ar. É assim, como que a gente está noticiando nessa altura do campeonato, noticiando esse tipo de crime? Parece que a sociedade está regredindo, embrulha o estômago de qualquer um. Bom, para frear ou tentar frear essa escalada de violência e abuso sexual, durante todo esse mês de maio, acontece a campanha da Prefeitura Faça Bonito. E a partir de hoje, uma série de ações devem acontecer nas escolas da rede municipal de ensino, como explica a repórter Nathalie Moraes. O objetivo da campanha é mobilizar, destacar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para participar dessa luta. Para
para criar um mecanismo de prevenção, principalmente nas escolas da rede municipal, como explica Eliana Hayden, coordenadora da campanha Faça Bonito. Como nós temos o maior número de crianças concentrado nas nossas escolas, a gente precisa estar continuamente chamando a atenção das famílias, dos professores e de todas as crianças para a questão da proteção. E essa campanha hoje ela tem o objetivo de mobilizar toda a rede municipal de ensino, todos os alunos, todos os familiares para a questão da proteção e para a garantia dos direitos de criança e adolescente. O gerente pedagógico da campanha Faça Bonito, Mário Jorge Lima, conta que a iniciativa é uma grande mobilização da sociedade para denunciar casos de violência sexual contra as crianças e adolescentes. Nós somos sabedores do índice crescente de violência, de todo tipo de violação contra criança e adolescente. E essa escolha do bairro da Colônia, Antônio Aleixo, foi escolha porque está também sendo encabeçada aqui a agenda Unicef, Manaus, né? Então foi o território também onde tem muita incidência de casos de violação. Então é um chamamento para a comunidade fique alerta também e denuncie todo tipo de violação contra criança e adolescente. Andresa tem uma filha de 9 anos que já está no 4º ano. Ela conta que já realiza esse trabalho de conscientização dentro de casa, para que a filha saiba identificar casos de violência e ressalta a importância dessa mobilização dentro das escolas, envolvendo toda a comunidade. Eu, como mãe, e o meu esposo também, a gente conversa muito com a nossa filha, né? Ela tem 9 anos, mas ela já é uma criança muito entendida e a gente consegue encaixar essa conscientização na cabeça dela, para ela diferenciar, né? E a gente fica muito feliz que esse projeto tenha vindo para nossa escola, para nossa comunidade, para o nosso bairro. José Ribamar também reforça a necessidade dessa orientação das crianças para evitar que sofram qualquer tipo de violência. Essa orientação faz com que muitas pessoas que não tenham uma noção do perigo de deixar os filhos jogados na rua, brincando sem proteção, sem ninguém olhando, que corre para esse meio. Isso é muito importante. Durante todo o mês de maio, a campanha Faça Bonito vai estar nas escolas da rede municipal de ensino, onde realizarão rodas de conversa nas salas de aula, palestras, mobilizações nas comunidades e uma série de atividades para a intensificação de ações com professores envolvendo toda a comunidade escolar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós queremos saber a sua opinião. O que você está achando do programa de hoje? Os assuntos estão sendo abordados por aqui. Participe com a gente aí pelo 99488-7592. Chegou alguma coisa aí, Karime? Chegou da live do YouTube, que você pode mandar mensagem também. Chegou um boa noite super carinhoso do Roberto Ramos, que ele comentou o programa 18 horas, é show de bola. Obrigada pela participação, Roberto Ramos. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, Cadu, conta pra gente. Uma pesquisa feita pela Quest revelou que a maioria dos brasileiros acha que o presidente Lula não está cumprindo o que prometeu em campanha. Eu acho que essa pesquisa foi na mosca. Conta mais pra gente a respeito dessa pesquisa, desses números. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Ouvintes do 18 horas. Karime, essa pesquisa da Quest foi divulgada ontem, mas como tinha muito assunto sobre o Amazonas aqui em Brasília, eu deixei pra gente falar hoje e tentarmos contextualizar. E é isso, Karime, 63% dos entrevistados disseram que o presidente Lula não está cumprindo o que prometeu na campanha de 2022. 32%, praticamente metade, disseram que Lula está conseguindo entregar. Essa mesma pergunta foi feita lá em dezembro do ano passado. 56%, naquela época, 56% disseram que não, Lula não está cumprindo as promessas. E 38% acharam, na época, que Lula estaria sim cumprindo as promessas. Ou seja, entre dezembro e maio,
houve um aumento de 7 pontos entre os que disseram que Lula não cumpriu as promessas e de 6 pontos entre os que acham que Lula está cumprindo as promessas de campanha. Isso mostra, Karime, uma queda de confiança entre os eleitores, inclusive entre os eleitores de Lula, que sempre o apoiaram. Isso é muito perigoso para o governo e há quem diga já, Karime, que o PT não irá conseguir emplacar uma reeleição se a situação persistir como está. Apesar do governo Lula ter revitalizado o Bolsa Família, criado o Pé de Meia, o Desenrola, reativado o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, que são ações positivas, prevaleceram os fatores negativos: inflação, aumento de impostos, juros altos, aumento de gastos públicos, né? Coisas que fazem parte do dia a dia de todos nós cidadãos. É visível, Karime, que as principais ações desse governo atenderam a uma camada da população, que é a camada mais pobre. É importante? Muito. Mas o presidente da República precisa governar para todo mundo. Ele não pode ignorar a classe média e nem a elite. Vale lembrar que o governo Bolsonaro apoiou bastante a elite. É muito perigoso fazer essa virada de chave, essa virada brusca de chave. Pode sim mudar o foco, mas de forma gradativa. E dentro desse contexto, a pesquisa fez outra pergunta também interessante aos entrevistados. Abre aspas. Você acha que o Brasil está no caminho certo? Fecha aspas. 49% disseram que não. E em dezembro eram 43%. Houve aí um aumento de 6%. E 41% disseram que o Brasil está no caminho certo. Em dezembro do ano passado eram 45%. Aí, uma diminuição de 4%. Agora, Karime, falando sobre o trabalho do presidente Lula. A pesquisa aponta um empate técnico. 50% dos entrevistados aprovam, 47% reprovam. Em fevereiro desse ano, eram 51% de aprovação e 46% de reprovação. A pesquisa diz que a popularidade de Lula parou de cair nessa última pesquisa. A última vez que subiu foi em agosto do ano passado, quando Lula tinha 60% de aprovação. Ou seja, desde agosto até maio, agora, era queda livre. Então, essa pesquisa mostra que houve uma paradinha nessa queda livre. Dias atrás, Karime, não sei se você lembra, eu disse que Lula poderia ter uma melhora na aprovação dele, né, diante da atuação do governo federal no Rio Grande do Sul. Sim, né? sim. E a pesquisa de ontem da Quest já apontou que entre as notícias positivas está a atuação do governo federal no apoio aos gaúchos. Vocês acham que toda aquela comoção de hoje no resgate do cavalo caramelo foi o quê? Foi marketing, né? Narrativa. Pode ser, pode até ser. Mas, Cadu, não há de se negar as atitudes, porque quando teve toda aquela tragédia também na Bahia, na época do governo Bolsonaro, o Bolsonaro não foi para lá, tirou férias. E nessa situação foi a primeira-dama, estão trabalhando, digamos assim, estão sempre ali atuando, dando pelo menos prestando apoio. A primeira-dama até adotou um cachorrinho lá que foi resgatado na tragédia. Então, sendo marketing ou não, que me explicaram que não é um cavalo, por fim, é uma égua, né, que foi resgatada e passa muito bem. Agora é uma égua, eu confirmei essa informação e passa muito bem. Sendo marketing ou não, ele esteve lá e deu todo o apoio e prestou solidariedade. Isso já é uma mudança, assim, de comportamento que é esperado de um gestor, de um presidente da República. Que bom que isso está acontecendo, mas, de qualquer forma, o que eu frisei, essa questão do marketing... bom. As notícias, né, o resgate que foi feito, né, tinha que fazer? Tinha, claro, foi perfeito, foi muito bom isso que aconteceu. Mas aí toda aquela comoção, né, que a Janja fez, né, o chorou ali, porque foi lá com o Lula, atrapalhou ali o evento para dizer que o caramelo foi salvo, a adoção do cachorro, tudo isso tem uma embalagem de marketing para entregar esse produto que é a gestão da crise. Então é isso que eu estou falando. Tem um objetivo de melhorar a popularidade do governo e também a popularidade do governo Lula. E comparando com o Bolsonaro, claro, está muito acima, né? É uma gestão muito mais inteligente. Karine Cid. Bom,
Não funciona comigo esse marketing. Cadu, falando agora sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, falando sobre toda essa tragédia, cidades inteiras ficaram submersas e com isso as produções agropecuárias foram diretamente afetadas, com destaque para soja e arroz, o arroz nosso aí de cada dia. Cadu, o governo brasileiro já está se preparando para importar esses produtos? É isso mesmo, Cid. Tudo indica que o arroz vai ficar mais caro. Já está caro, né? Vai ficar mais caro ainda. Gente, arroz, soja, frangos, carne, tudo tem lá, né? Então, acho que tudo vai ficar mais caro, Cadu, daqui para frente. Vai ficar mais caro. Hoje o presidente Lula, que ele está lá em Alagoas, terra de Arthur Lira, de Renan Calheiros, ele anunciou que o governo vai editar uma medida provisória para autorizar um crédito extraordinário de 4 bilhões de reais para comprar arroz dos países da América do Sul. Eu trouxe um trecho da fala do presidente Lula lá em Alagoas, no evento que ele está lá sobre no canal hidroviário, lá, enfim. Ele disse que ele está pé da vida com o preço do arroz. Vamos ouvir. O governador falou que o alimento está baixo, governador. Deixa eu lhe fazer um reparo aqui. Eu ando meio puto da vida, porque esse dia eu vi na prateleira do supermercado o pacote de 5 quilos de arroz a R$33. Eu falei, não é normal. O povo pobre não pode pagar R$33 num pacote de 5 quilos de arroz. Hoje, estamos mandando uma medida provisória para o governo Lira colocar em votação, que a gente vai ter que importar arroz da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, para a gente baratear o preço do arroz e do feijão nesse país, que é comida essencial para o povo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticando fortemente o preço do arroz. Cadu, realmente deve ficar mais caro, né? Quem tá pé da vida é a gente, né? Pois cara? Que tá pagando. O arroz tá caro, não é de hoje. Exato. Tá? Não é de hoje que o feijão também, o nosso arroz com feijão, né, como você disse, óleo de soja, azeite, frango, carne, tudo está encarecendo. Por isso que a popularidade do presidente Lula vem caindo, né? E ele está dizendo que está pé da vida agora, enfim, né? Agora, Karime, por que o governo vai comprar arroz? Porque o Rio Grande do Sul é de longe, 80% aí, o maior produtor de arroz do país. Além de bancar boa parte do consumo nacional, o Rio Grande do Sul consegue exportar arroz. E por causa das enchentes, as lavouras foram inundadas. O que tem na prateleira hoje nos supermercados é o que está estocado nos armazéns, viu? Se parou agora, vai ter que tomar uma medida, o governo vai ter que comprar. Então essa é a ideia, colocar a Conab para comprar o arroz dos países vizinhos, embalar e vender, para estabelecer um equilíbrio no preço do mercado, também manter o arroz disponível à população, né? E dessa forma manter o estoque e evitar que haja uma superinflação. Então vamos acompanhar essas medidas, né? Porque consequentemente outros produtos, como você disse, vão inflacionar também nos próximos dias. Vamos ver a atuação do governo, como é que vai ser, né? Vamos ver. Obrigada, Cadu, pelas informações. Até amanhã. Valeu, 18 horas. Economia. Agora às 6 horas e 52 minutos, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em alta de 1,01%, comercializado a R$ 5,14. O euro fechou em alta de 1,35%, cotado aos R$ 5,54. O Bitcoin fechou valorizado em 2,36%, está sendo comercializado a R$ 322.930. O Ibovespa fechou em queda de 1% aos 128.188 pontos. E pesquisa aponta que bares e restaurantes em todo o Brasil estão otimistas com o Dia das Mães e a expectativa é aumentar o faturamento em até 20% em relação ao ano passado, como explica o repórter André Meirelles. O Dia das Mães é uma das datas mais aguardadas pelos comerciantes. Há grande expectativa de aumento nas vendas durante esta semana e no movimento de bares e restaurantes na data comemorativa que é o próximo domingo. Com
Uma pesquisa realizada pela Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, revela que 90% dos empresários do estado esperam superar o faturamento de 2023, enquanto 70% acredita que o crescimento nas vendas aumente em 20%. A pesquisa revela ainda otimismo entre eles. 87% confirmam o funcionamento de bares e restaurantes neste domingo, como explica o presidente da Abrazel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini. A Abrazel espera um aumento expressivo no fluxo de clientes para o Dia das Mães. Isso acontece ano após ano e em 2024 não será diferente. Para os estabelecimentos que estão em galerias comerciais e shopping centers, o movimento já começa a aumentar no início da semana, chegando ao ponto máximo no domingo, que é o grande dia de celebrar o Dia das Mães, e as famílias geralmente começam no café da manhã, passando pelo almoço e até mesmo no jantar, ou seja, as cafeterias, os restaurantes, os bares, todos estão preparados para receber esse aumento no fluxo de clientes. A pesquisa, que ouviu diversos empresários no setor do Amazonas entre os dias 22 e 29 de abril, também destacou o problema contínuo da inflação. Quase 57% dos empresários afirmam que não conseguiram acompanhar o aumento inflacionário, que foi de 1,42% no primeiro trimestre do ano. Desse grupo, 39% não conseguiram reajustar preços de cardápio e 18% fizeram ajustes abaixo da inflação. Por outro lado, 34% conseguiram aumentar os preços conforme a inflação e apenas 9% ajustaram acima do índice. André Meireles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 18 Horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, que está por dentro de tudo. Cid, ainda falando sobre a tragédia que nós estamos, claro, durante o programa mencionando lá no Rio Grande do Sul. Agora, na parte dos esportes, parece que o ministro dos esportes anunciou que quer paralisar o futebol brasileiro por causa do que está acontecendo lá no Sul, por causa de toda a tragédia, é isso? Essa fala dele surgiu aí numa entrevista na ESPN, né? O André Fufuca, que é o ministro do esporte, diante dessa tragédia provocada por fortes chuvas que alagaram diversos pontos aí do Rio Grande do Sul nos últimos dias, ele pede a paralisação do futebol e, questionado pela reportagem se o momento era de suspender as atividades do futebol brasileiro, o Fufuca não hesitou. Ele afirmou, né, que faz aí um movimento com a CBF para que aconteça a suspensão temporária das atividades. Se vai rolar, não sei, mas vamos esperar, né? A expectativa é de que seja realmente uma decisão bem tomada. E olha, o Manauara, que é representante amazonense na Série D do Brasileiro, anunciou que vai destinar toda a renda líquida do jogo contra o Porto Velho de Roraima para as vítimas do desastre ambiental lá do Rio Grande do Sul. A partida vai rolar domingo, dia 12, 3 da tarde, no Estádio da Colina, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D deste ano. E além da renda, o Robô abriu o CT do clube para recolher itens como roupas, água, material de higiene, alimentos. Eu achei lindo esse negócio. Sensacional. E outra, eles se lembraram de ração para animais, que é mais interessante ainda. Agora, tem movimentos de esportistas. A gente vê o surfista, o Pedro Scooby, sim, está lá com a equipe, né, com os amigos dele no jet ski, e a gente vê o trabalho incansável que eles estão fazendo, resgatando pessoas, animais, enfim, fazendo todo esse trabalho de resgate. A consciência é sensacional desses caras, né? Então, olha, os interessados aí em contribuir com doações devem fazer entrega no Centro de Treinamento do Manauara Esporte Clube, que fica ali na Avenida Torquato Tapajós, ao lado da subestação Santo Antônio, de 9 às 16 horas. No dia da partida, entre Robô e Porto Velho, o Manauara também estará recebendo contribuições lá no estádio mesmo, no Estádio da Colina. Que legal. E o mesmo acontece, olha só, vamos para Manacapuru. Princesa do Solimões se uniu à ação solidária de ajuda também aos moradores do Rio Grande do Sul e passa a ser mais um clube amazonense com a iniciativa de apoio aos desabrigados. Os interessados em ajudar com doação de água potável, alimentos não perecíveis, roupas, podem se dirigir ao estádio Gilberto Mestrinho, lá em Manacapuru, de 9 às 18 horas. No dia do próximo compromisso do Tubarão, que é no sábado, portanto, depois de amanhã, dia 11, pela Série D, as doações estarão sendo aceitas, né? E lá
no próprio estádio. A mobilização do time foi abraçada não somente pela diretoria do Tubarão, bem como pelo elenco. O goleiro Nicolas, que é gaúcho da cidade de Canoas, exatamente uma das mais afetadas, destacou com grande entusiasmo essa iniciativa. E olha, o Liverpool tá enfrentando o Palmeiras nesse momento. Tem como ver, Fernando, como é que tá o placar? Que eu não peguei, cara. Eu tava aqui, está acontecendo pela 4ª rodada da Conmebol Libertadores. Os times estão no intervalo nesse momento, né? No estádio Centenário em Montevidéu, lá no Uruguai. 1-0 pro Palmeiras, boa notícia. E olha, também pela Libertadores, o Colo-Colo enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, né, no gramado Monumental Santiago, a partir das 8 da noite. O Colo-Colo chega para essa partida com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado tem o Fluminense, que vem de uma série de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Era o que tínhamos para hoje. Valeu. 18 horas. Muito bem, chegamos ao final do programa, faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas com Karime Leão. Editorial 18 horas. Preocupou o meio empresarial e político do Amazonas o resultado negativo da indústria do estado em março. Os números do IBGE mostram uma queda de 13% na produção industrial do estado. Foi a maior retração do país e na contramão da indústria nacional, que cresceu 0,9% no mês. Os números do IBGE mostram ainda que a indústria no Amazonas acumula crescimento de 4,4% neste ano, mas registra queda de 10,9% com relação a março de 2023 e retração de 0,2% nos últimos 12 meses. O resultado negativo da indústria no Amazonas está no comportamento de setores como informática, eletrônicos e óticos, que são as unidades de memória, telefones celulares e televisores, além da preparação de xarope para a elaboração de bebidas. Ou seja, a queda na produção atinge setores importantíssimos para a Zona Franca de Manaus. 18 horas. Terminamos por aqui o 18 horas de hoje, quinta-feira, agradecendo, é claro, a sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.